Estados Unidos enfrentam um princípio demográfico com escassez preocupante de jovens. Essa vai ser a matéria de hoje que a gente vai falar. A matéria é da Cecília Baria, da BBC Mundo. Então vamos lá. Desde o início da Grande Recessão em 2007, a taxa de fecundidade dos Estados Unidos caiu 21%. De acordo com o Relatório Nacional de Estatísticas de Saúde, NCHS, da sigla em inglês, as projeções indicam que a tendência de baixa vai continuar. A turma atual de alunos do último ano do ensino médio é vista como a última geração antes do início de um longo declínio. Jovens de 18 anos do grande declínio. No número de jovens de 18 anos, a idade tradicional dos estudantes ao entrar à universidade. Isso explica porque especialistas dos Estados Unidos dizem que o país está chegando à beira de um precipício demográfico, uma queda no número de jovens de 18 anos indisponíveis para se matricular no ensino superior, posteriormente ingressar no mercado de trabalho. No entanto, muitas análises sugerem que essa não é apenas uma crise demográfica devido à queda de números de nascimento. O problema subjacente argumenta a especialista em entrevista na BBC News, serviço de notícias espanhol da BBC. O que é a escassez de habilidades na força de trabalho? Precisamos de mais trabalhadores qualificados. Ele ressalta que enfrentar a crise social e econômica que vem se formando nos últimos anos. O governo de Donald Trump tem uma visão completa e oposta. Quer um baby boom? Disse publicamente durante conferência da ação política conservadora em 2023. Vamos apoiar o bônus por nascimento para um baby boom, acrescentou. Essa abordagem caracterizou durante anos os setores mais conservadores e religiosos da sociedade americana. Após o retorno de Trump à Casa Branca, esta visão repercute com mais força ainda. Isso acontece porque no momento que o presidente lançou a campanha para deportar imigrantes indocumentados, principalmente latinos, uma comunidade que historicamente tem mais filhos que os outros grupos. Muitos desses latinos, filhos de pais imigrantes que nasceram nos Estados Unidos ao chegarem quando eram pequenos, tem sido a parte importante do motor que impulsiona a economia, contribuindo para um crescimento de força de trabalho e cada vez mais para o ingresso de jovens no ensino superior. Menos estudantes no ensino superior, considerando que a escassez de jovens de 18 anos nos Estados Unidos vai se tornar mais perceptível a partir deste ano, dado que o declínio nas taxas de natalidade começou em 2007. As estimativas indicam uma redução de quase 13% no número de jovens que concluem o ensino médio nos próximos 15 anos, de acordo com estudos da Western Interstate. Esta mudança demográfica progressiva, observa a análise, exerce uma pressão adicional sobre as matrículas nas universidades que já estão em declínio. Embora seja verdade que nem todos os empregos exigem formação universitária, muitos vão exigir habilidades que só podem ser obtidas em programas de ensino após o término da escola, como programas de ensino superior de 2 anos. Além disso, outra situação, por um lado, menos jovens de 18 anos estão ingressando no ensino superior, diz Strong. Por outro lado do grupo que entra na universidade, menos gente está se formando, sem contar que não há programas suficientes para treinar jovens trabalhadores e prepará-los para o mercado de trabalho, que precisa constantemente de novas habilidades. Esta combinação de fatores vai levar a uma escassez de trabalhadores americanos qualificados na próxima década, para que o país mantenha o alto padrão de inovação e aumente a produtividade. Até mesmo a confiança dos americanos no ensino superior caiu em 36% em 2023, de acordo com a pesquisa do Instituto Gallup, embora o setor educacional seja o primeiro a ser afetado.
Os efeitos da escassez dos jovens vão ser sentidos em todo o sistema econômico, como vem acontecendo em outros países desenvolvidos da Europa, Ásia, nas últimas décadas. Esse é o grande desafio que os países desenvolvidos enfrentam, exceto aqueles que têm a política mais flexível em relação a imigrantes. Qual a visão de Trump? As ideias pró-natalinas do governo Trump vêm de um movimento conservador preocupado com a queda das taxas de natalidade que vem ganhando força há anos e agora finalmente conta com aliados no governo dos Estados Unidos, como o vice-presidente John Vance e o bilionário Elon Musk. Seus defensores reuniam com assessores da Casa Branca e enviaram propostas por escrito sobre maneiras de ajudar ou convencer mulher a ter mais filhos. De acordo com uma reportagem do jornal americano The New York Times, até o momento o governo não anunciou nenhum plano sobre o assunto. No entanto, o jornal informa ter tido acesso a fontes que afirmam que estão circulando propostas para promover ideias como concessão de uma medalha nacional da maternidade para mães com 6 ou mais filhos. Por enquanto, o que veio à tona a campanha eleitoral foi o documento chamado Projeto 2025, um plano que contém algumas das ideias sobre família defendidas por Trump, embora o presidente tenha negado ter qualquer vínculo com essas propostas. Efeitos econômicos do princípio demográfico. A escassez de trabalhadores coincide com uma onda das aposentadorias nos Estados Unidos. Não vai afetar apenas o crescimento econômico. Economistas estimam que o envelhecimento da população, a pressão sobre os cofres públicos vai aumentar em resposta a crescentes demandas por seguridade social, assistência médica dos aposentados. Com menos pessoas estão trabalhando e pagando imposto, o governo precisa encontrar outras maneiras de obter receita, como aumentar o imposto ou endividamento para que possa fazer os investimentos necessários. Seja qual for a estratégia para aumentar a receita, a redução da força de trabalho e o envelhecimento da população geram demanda maior por programas sociais, para apoiar aqueles que não estão trabalhando. Basicamente, a rede de segurança social, incluindo pensões e gastos com saúde, precisa ser reformada. O menor número de trabalhadores disponíveis podem aumentar os salários, uma vez que eles têm maior poder de barganha. Mas, ao mesmo tempo, isso pode aumentar a inflação, porque empresas tendem a repassar grande parte de custos que enfrentam aos consumidores. A tempestade se aproxima. Pela primeira vez na história, mais pessoas vão fazer 65 anos do que 16, de acordo com um estudo que compara a gravidade do problema a de um furacão que se aproxima da costa dos Estados Unidos. No curto prazo, alguns setores mais afetados serão saúde, construção e hospitalidade, que inclui serviços como hospedagem, alimentação, transportes e entretenimentos. A economia também vai precisar de pessoas altamente classificadas, ressalta Jeff Scroll. Mas com a queda nas matrículas em universidades, a perspectiva parece desafiadora. Um país que pode ser usado como um bom exemplo para abordar este problema, diz Scroll, é o Japão. Uma nação que melhorou sua produtividade e tecnologia, incluindo inteligência artificial, compensado uma forma de trabalho menor, é uma população envelhecida. O Japão incorporou a tecnologia como um complemento ao trabalhador, não como um substituto para o trabalhador. Vários estudos sugerem, por outro lado, que a imigração é a maneira de abordar o problema do declínio de forma de trabalho, como argumentam pesquisadores Melissa Henry e Philippe Levin. A entrada de imigrantes no mercado de trabalho se tornou uma questão controversa no governo de Donald Trump, que prometeu deportação em massa. Por isso, quando economistas argumentam que o país precisa de imigrantes para que a economia cresça, o debate geral se torna político, com opiniões altamente polarizadas. Outra questão apontada por especialistas é que a situação exige um maior investimento em capital humano, pesquisa e desenvolvimento.
Mas a pergunta que muitos estão fazendo é: quem vai financiar esses investimentos? O governo, setor privado ou ambos? A partir deste ano, quanto menos jovens de 18 anos começarem a concluir o ensino médio, se avizinha um problema de mão de obra, que pode prejudicar o desempenho da maior economia do mundo. Essas foram as notícias, não, foi a notícia de destaque de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e o que você acha sobre esse princípio demográfico dos Estados Unidos. Será que vai acontecer mesmo ou não? Eu acho que vai dar ruim, igual deu ruim pro Japão. Então é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo.